Estamos iniciando a nossa aula número 287 do nosso curso de Doutrina Espírita e Filosofia Espírita e Interpretação do Espiritismo segundo os Evangelhos, mas cujo nome atual é Aplicações do Espiritismo. Sejam bem-vindos todos os nossos queridos alunos. Vamos caminhando. Aula 287. Aqueles que estão interessados em receber esses textos, essas falas, cliquem aí e recebam automaticamente quando subir por YouTube. Hoje é um assunto muito interessante para mim, é um dos que eu mais gosto. Nós estamos falando de fatalidade, livre-arbítrio, lei do progresso, né? Que são condições que se interpenetram dentro de uns conceitos psicológicos e espirituais. Mas hoje, dentro dessa linha de pensamento, que já estamos bem avançados, nós vamos falar da fatalidade em atos da vida moral, quer dizer, decisões de ordem moral que dependem do nosso livre-arbítrio. A fonte bibliográfica, as referências que eu tomei são de Kardec, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, CELD 2016, página 395, e eu fiz algumas adaptações de ordem didática para esse texto do Kardec. Então, de acordo com os princípios das nossas aulas, o que nós falamos aqui não são criações minhas, não são opiniões pessoais, não são como eu vejo, como eu sinto, como eu tenho por mim, porque isso é uma coisa que a ciência não aceita. A ciência só aceita dados consensuais que são estabelecidos concordantemente por diversos pensadores, cientistas, filósofos, etc. Não existe como eu penso, como eu acho, como eu sinto, como eu tenho por mim. Não existe isso aqui na nossa doutrina. Existem os fatos positivos, os argumentos concretos e sólidos e, no caso nosso especificamente, as referências bibliográficas. Portanto, abram, pois, os seus ouvidos e pensem como pessoas críticas, né? Analisando sem paixão e pela razão. Muito bem. Fatalidade e atos da vida moral. Olha que coisa incrível, né? A vida moral é toda ela dirigida pelo nosso livre-arbítrio. É o único momento que o livre-arbítrio é absoluto, quando nós decidimos entre o mal e o bem. Como é que Deus nos colocou isso, né? A integralidade e a totalidade do exercício do livre-arbítrio dependem totalmente nesse momento, quando se dirigem para as decisões morais, o bem e o mal, substancialmente. Primeiro, a doutrina espírita é evidentemente moral, evidentemente mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, e dizendo-lhe que se praticar o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má. Portanto, quando nós estudamos a doutrina espírita, eu diria, a pièce de force, a grandeza dela, está nos seus efeitos morais, né? Na decisão moral do homem, na ética, nos princípios do bem, nos princípios da solidariedade, da fraternidade, da igualdade, da benevolência, da indulgência, da piedade e, em sua maior expressão, caridade. Então, essas máximas morais, essa doutrina moral, é o que representa efetivamente a doutrina espírita. Mas isso não tem conotação religiosa. A moral espírita não tem conotação religiosa. A religião é um outro sistema e que se consagra a uma série de preceitos, normas, dogmas, artigos de fé e vão levando por aí. Então, o espiritismo não é uma religião. É uma filosofia de efeito moral, mas tem caráter religioso, no sentido que ela, ao exercício dessa moral, nós exercemos um processo de aproximação de Deus pelo nosso comportamento, nossas atitudes superior. E gerando essa aproximação de Deus, obviamente, isso tem um caráter religioso, no sentido de que nos que nós acreditamos em Deus, monoteísmo,
Acreditamos na alma mortal, imortalidade da alma. Acreditamos na vida do espírito, espiritualismo. Temos uma fé que consagra a nossa credibilidade e acreditação a Deus, é a fé consolidada, a fé espírita. E temos, então, todos uma série de atributos. Conhecemos a justiça divina, conhecemos Deus através das suas 10 leis divinas. Então, todos esses argumentos que são substancialmente morais, basicamente morais, nós projetamos com a doutrina espírita. Mas não somos religião, porque não temos nenhum sacerdote dentro do nosso centro espírita. Eu não falo isso na teoria, porque hoje em dia vocês sabem como é que é. Todo mundo está querendo interpretar todo mundo está querendo ser sacerdote, está querendo ser guia, está querendo ser Messias, enfim. Está cheio de Messias, sacerdotes e indivíduos que vivem cultuando santos e coisas da igreja. Mas a doutrina não é isso. É muito mais do que isso, ela é libertatória. E aqui a gente vê o foco dela no livre-arbítrio, assentado sobre as decisões morais. Continuemos. O reconhecimento do poder de resistir traz nova consequência, o de ser responsável. Como nós podemos oscilar entre o bem e o mal, então nós vamos ser responsáveis pelos efeitos produzidos pela nossa decisão. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento. E o homem pode sempre tapar os ouvidos à voz oculta que o incita ao mal, em seu foro íntimo. Ou seja, na doutrina espírita não há uma compulsão ao mal, não há arrastamento. Falo da doutrina, tem casos patológicos, que são as obsessões, que isso não é o caso do nosso estudo aqui. Se um dia a gente quiser estudar, a gente estuda. Mas dentro da doutrina, dos seus conceitos, o homem não é impelido para o mal, não há arrastamentos. E ele pode tapar seu ouvido ao mau conselho e ao mau exemplo. Como pode tapá-los a voz daquele que está presente ao seu lado, de um companheiro? Tudo é questão do seu livre-arbítrio, de sua própria vontade. É o livre-arbítrio e a vontade. O livre-arbítrio, em oposição à fatalidade, apresenta sua maior grandeza, portanto, nas decisões de ordem moral. É aqui que ele é cheio, que ele é soberano. O livre-arbítrio aqui é soberano. Aqui o livre-arbítrio é único. Não há, sob qualquer condição, a fatalidade moral. Não existe fatalidade moral. O livre-arbítrio anula totalmente a fatalidade moral. Aqui está o livre-arbítrio de seguir ou não o bem, de praticar ou não o mal. A fatalidade nunca está nos atos da vida moral. Ah, meu Deus! Que coisa, o professor Kardec. Não existe fatalidade antes de decidir o bem ou o mal. Ninguém é compelido ao mal. Inexoravelmente. Todos têm poder. É nesse momento que a gente diz, basta. Non nec plus ultra. Não vai além. Comigo, não. Não vai além. Não pratique o mal. Não desejo que o mal seja praticado. E dentro dessa linha doutrinária que o Espiritismo nos possibilita, porque isso vai ter reflexos óbvios na nossa vida e óbvios reflexos no nosso estado de felicidade ou infelicidade, de alegria ou de tristeza, de realização ou de frustração, essa visão autônoma do espírito, essa visão do livre-arbítrio, da liberdade, que é a lei da liberdade, uma das leis divinas. Então, isso vai ter um reflexo produtivo, como nós vimos nas outras aulas, relativamente à lei da causa e efeito e relativamente à justiça natural de Deus, a justiça natural, que é aquela que estabelece os conceitos de causa e efeito, encarnação, reencarnação. Enfim, isso vai ter um reflexo sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa forma de ser. E essa questão do livre-arbítrio, soberanamente nas decisões de ordem moral, já está consignado por Jesus. Vamos ver.
Jesus tinha conhecimento do livre-arbítrio, da sua soberania frente ao ato moral. E ensinou-nos essa seguinte prece, quer dizer, o Pai Nosso. Ele diz assim, lá no final, não nos deixeis cair em tentação, tentação é a queda, é a provação, prova, cair na provação, cair na prova, mas livrai-nos do mal. Quer dizer, livrai-nos do erro, levai-nos do livre-arbítrio, escolher o mal. Então, Jesus pede a Deus que inspire nessa prece aqueles que a pronunciam, que é o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia dai-nos hoje, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, livrai-nos dessa decisão errada, equívoca, para nos levar para o mal. Não é o mal exterior, é o mal interior, porque o livre-arbítrio é soberano do bem, na decisão moral. Isso está em Mateus 6,13. Portanto, aqui está o quadro referente à soberania do livre-arbítrio, o ato moral e a sua relação com a fatalidade. O livre-arbítrio é soberano no ato moral, porque ele pode escolher o indivíduo pelo bem, pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão, pelo despreendimento, pela humildade e etc. Ou pode escolher pelo mal, pela malevolência, pela intolerância, pela vingança, pelo egoísmo, pelo orgulho, etc. Então, é soberania do livre-arbítrio na decisão, não há fatalidade no ato moral e, portanto, o indivíduo cria o seu próprio destino em relação ao seu processo decisório. Não tem espírito maligno, não tem macumba, não tem isso, não tem aquilo, tem apenas o nosso poder decisório, que é soberano. Resguardado aqui alguns casos de obsessão, que já mais uma vez, que é um quadro patológico, é um quadro doentio, que foge à normalidade, por isso não é objeto do nosso estudo. E sobre o Pai Nosso, livrai-nos do mal, não nos deixais cair em tentação, esse mal, veja o que Jesus comenta nos Evangelhos segundo o Espiritismo, veja o que o professor Kardec comenta nos Evangelhos segundo o Espiritismo. Edição da CEL, do Centro Espírita Leon Denis, 2000, ano 2000, página 651. Dai-nos, Senhor, forças para resistir às sugestões dos maus espíritos que tentam nos afastar do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Quer dizer, maus espíritos inspirando maus pensamentos. Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra, para expiar nossas faltas e nos aperfeiçoarmos. A causa primária de todo o mal está em nós, aqui, intrinsecamente a nós. E os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais eles nos mantêm para nos tentar. Então, o mal que existe em nós é ativado pelos maus espíritos. Mas se nós não tivermos o mal, eles não podem ativar o que não existe. Senhor, o mal não é obra vossa. Deus não pune ninguém, não castiga ninguém. Porque a fonte de todo bem, que sois vós, não pode criar nada de mal. Claro, Deus não pode criar nada de mal. Somos nós mesmos que criamos, ao desrespeitar as vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedeste. Desrespeitando as leis divinas,
fazendo mau uso da liberdade, o que é? É o livre-arbítrio na decisão moral equivocada. Ah, Jesus, como o Senhor é atual, até como o Senhor é atual quando nós abrimos aqui também os seus conceitos, como o professor Kardec abre. Quando os homens obedecerem às vossas leis, aí sim, vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu nos mundos mais adiantados. É verdade. Nos mundos mais adiantados, há um outro nível de vida espiritual. Há muitos mundos onde há muitos espíritos vivendo. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém. Quer dizer, não é uma espada que cai sobre a cabeça dele. Não existe. Parece irresistível somente para aquele a que se entrega a ele com satisfação. Quer dizer, aquele que cede a ele é irresistível. Se ele resiste, ele não é irresistível. Se nós temos a vontade de fazer o mal, também podemos ter de quê? De fazer o bem. Eis a razão por que, Senhor, vos pedimos ajuda e a de todos os bons espíritos para nos resistirmos à tentação. Portanto, essa foi a interpretação desse trecho do Pai Nosso, consoantemente ao tema de hoje, fatalidade e livre-arbítrio na parte moral. Finalmente, nós podemos fixar o que seja a verdadeira fatalidade. Há uma verdadeira fatalidade? Existe um momento que o livre-arbítrio não anula essa fatalidade? Esses fatos? Sim, a verdadeira fatalidade está na morte. A morte é a verdadeira fatalidade. É na morte que o homem se acha submetido de maneira absoluta e inexorável à lei da fatalidade. Para ele, pois ele não pode escapar à sentença que fixa a sua existência, que é o nascimento, nem o gênero de morte que deve interromper-lhe o curso da vida. Kardec, CELD, Livro dos Espíritos, 2016, página 395. Portanto, hoje estudamos um ponto fundamental para vocês. Vocês estão aprendendo comigo, estão ficando mais fortalecidos, estão entendendo que vocês têm um poder intrínseco, a sua inteligência, a sua razão, a sua vontade, a sua consciência, que vocês são seres inteligentes como todos nós somos, volitivos, que nós podemos vencer as dificuldades através da compreensão, do estudo e da ação da vontade. Estamos compreendendo que ensino é poder, conhecimento é poder, como já diziam os antigos filósofos gregos. E estamos entendendo que o exercício desse conhecimento, que é um poder, pode nos levar a uma situação de vida melhor e mais satisfatória dentro daquilo que o mundo pode nos oferecer, que a nossa encarnação também pode nos oferecer. Portanto, finalizamos aqui dizendo, com toda simplicidade, decisão de ordem moral é território exclusivo do livre-arbítrio. É aí que o livre-arbítrio é soberano, é aí que o livre-arbítrio atua solitariamente, sozinho. Possamos exercer cada vez mais o nosso livre-arbítrio no sentido das virtudes e das qualidades morais propostas pelo Espiritismo e, antes ainda, trazidas metaforicamente através de Jesus, nos seus evangelhos. Que Deus nos abençoe, olha como a flor está linda aqui, ó. E tenhamos assim mais uma aula dada e que a paz do Senhor esteja convosco.